crianças, vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa cada criança e a cada adulto que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Na lição passada, crianças, nós estudamos sobre a vida de Jefté. Jefté era um juiz que foi lutar contra os inimigos de Deus, não foi? E aí Jefté foi lutar, perdoou os seus irmãos e foi lutar para defender o povo de Deus. Jefté também fez uma promessa muito difícil. Ele prometeu que a primeira pessoa que saísse da sua casa, ou o primeiro animal, depois que sair da sua casa, ele ia sacrificar a Deus. E a primeira pessoa que saiu foi a sua única filha. E ele teve que sacrificar a Deus. Então, na lição de Jefté, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, que nós temos que perdoar nossos inimigos. E segundo, que nós temos que ter cuidado com o que prometemos, tanto as pessoas quanto a Deus. Na história de hoje, nós vamos estudar sobre um juiz também, né? Mas antes de falar dele, nós vamos falar sobre a sua mãe. A sua mãe era uma mulher que não podia ter filhos, ela era estéril. Estéril é uma mulher que não consegue engravidar. E aí, um dia ela estava no campo, vou baixar um pouquinho, quando apareceu para ela um anjo, só que ela não sabia que era um anjo. Ela pensou que era apenas um homem e ele foi falar com ela e disse àquela mulher que ela ia ter um filho, ela ia engravidar. E disse que ela não poderia comer coisas imundas. Coisas imundas são coisas que o povo de Deus não podia comer naquela época. De alguns tipos de carne que tinha sido proibido por Deus naquela época. E que ela não podia beber bebidas fortes nem tomar vinho. E que o seu filho nunca ia poder cortar o cabelo. Eu acho que algum de vocês já sabe quem é esse juiz. Quando aquele anjo foi embora, ela foi e contou ao seu marido, Manoá, o que tinha acontecido. E Manoá falou que quando esse homem aparecesse de novo, chamasse ele, que ele queria ouvir da boca daquele homem tudo o que ele tinha dito. E assim aconteceu. Manoá estava longe dela de novo e ela estava no campo quando o anjo apareceu. E ela falou para o anjo esperar um pouco, que ia chamar o seu marido. E ela foi chamar o seu marido. E quando Manoá chegou, o anjo falou tudo de novo para ele. Disse que ela ia ficar grávida, que não podia comer comidas imundas e nem beber bebida forte, nem tomar vinho. E que o filho nunca ia poder cortar o cabelo, porque ele era nazireu e ia defender o povo de Deus dos filisteus. Ele ia lutar contra os filisteus. Então ele era uma criança separada desde a barriguinha da sua mãe. Ele era separado para Deus. Então Manoá ofereceu um sacrifício ao Senhor e o anjo subiu até o céu. E ele viu que realmente era um anjo do Senhor. Então Manoá ficou muito feliz em saber que ia ter um filho. Passou um tempo, aquela mulher ficou grávida e teve um bebezinho. Vou mostrar para vocês. E ela colocou o nome daquele bebê de Sansão. Agora, todos nós sabemos como é o nome desse bebê, Sansão. Sansão, apesar de ser uma criança, ele cresceu, ele era uma criança obediente a Deus,
e que foi educado para estar sempre nos caminhos do Senhor. Sansão cresceu, se tornou um homem. Mas, criança, como todos nós, Sansão, ele também às vezes desobedecia a Deus, né? Assim como eu e você, que às vezes desobedecemos a Deus e fazemos coisas que desagradam a Deus, Sansão também fazia. E uma das coisas que Sansão fez foi se apaixonar por uma mulher filisteia, que não era do povo de Deus. E isso deixou o coração do pai e da mãe de Sansão muito triste, e certamente o coração de Deus também, porque Sansão não estava fazendo o que agradava a Deus. Mas Sansão disse que ia casar com essa mulher. E um dia Sansão, indo para casa dessa mulher, no caminho encontrou um leão. E o leão tentou matar Sansão. E Sansão pegou este leão e matou este leão. Ele estraçalhou o leão, ele rasgou o leão como se rasga um gatinho, a força do leão para ele era tão pouca que era como se fosse um animalzinho pequeno, e ele rasgou esse leão e foi embora. Quando ele voltou, dentro do leão ele encontrou abelhas que fizeram mel, e ele pegou o mel, levou para o pai e a mãe e comeu também com o pai e a mãe, e não disse aos pais de onde tinha tirado esse mel. E ele resolveu fazer um jantar de noivado para a sua namorada, né? Aquela mulher que ele estava namorando. E nessa festa tinha muitos filisteus. Então Sansão fez um enigma. Um enigma é como se fosse uma adivinhação para os filisteus. E ele falou: do forte tirei doçura, do comedor tirei comida. E aí ele disse que eles tinham que acertar aquela adivinhação e tinha que contar para ele. Passou 3 dias e eles não conseguiam adivinhar o que era aquilo. E foram falar com a noiva de Sansão. E ela ficou no ouvido dele, perturbando, pedindo para ele contar. Até que ele contou para ela que o forte e o comedor era o leão, e que a doçura e a comida era o mel. E aí ela contou para os filisteus. E quando passou 7 dias, né, que era o final das festas, Sansão perguntou se eles já sabiam. E eles falaram que era um leão e que era o mel. E Sansão saiu de lá com muita raiva. Então o pai de Sansão, o pai da mulher, deu aquela mulher em casamento para outro homem, amigo de Sansão. E quando Sansão ficou sabendo, que voltou lá atrás dela e ficou sabendo que ela tinha casado com outro, Sansão ficou com muita raiva. Então Sansão pegou um bocado de raposas, juntou os rabos da raposa, botou tocha de fogo e soltou na plantação. E as raposas foram às plantações dos filisteus e pegou fogo em toda a plantação. Os filisteus ficaram com muita raiva de Sansão, muita raiva, e queria matar Sansão. Então eles foram falar com o pai da moça lá, né, que tinha casado com outro, e eles mataram o pai dessa moça e mataram também esta moça. Que coisa triste, hein, crianças? Tudo por causa da desobediência de Sansão. Então, quando a gente desobedece ao papai e à mamãe, a gente sofre as consequências. Sansão fez uma coisa errada. Sansão, ele não tinha que ter
noivado com esta moça. Por causa disso, aconteceu todas essas desgraças, né? Todas essas coisas que aconteceram. Então, Sansão, mais uma vez, foi atrás de outra mulher filisteia. E aí, os filisteus ficaram sabendo que Sansão estava lá. E eles ficaram vigiando Sansão, porque eles queriam pegar Sansão. E quando foi de manhã bem cedinho, Sansão levantou e arrancou as portas da cidade, porque nós sabemos que aquelas cidades eram todas muradas e tinham os portões. Sansão arrancou os portões daquela cidade e colocou em cima de um monte. E a cidade ficou aberta. Os filisteus, com raiva, foram atrás de Sansão de novo. E agora foram falar com os pais de Sansão e o povo de Deus. E disseram que eles tinham que trazer Sansão como escravo para eles. E aí, crianças, a família de Sansão com o povo de Deus foi falar com Sansão. E Sansão disse: pode me amarrar. E eles amarraram Sansão e levaram Sansão amarrado até os filisteus. E chegando lá, Sansão estava amarrado. Os filisteus começaram a zombar de Sansão e a zombar do povo de Deus e a zombar de Deus. E Sansão ficou com muita raiva, quebrou aquelas cordas e matou muitos filisteus com uma queixada de jumento. Queixada é essa parte aqui, ó, do queixo. E ele matou os filisteus com uma queixada de um jumento. E muitos filisteus morreram naquele dia. Passou o tempo, Sansão mais uma vez desobedeceu a Deus. Que Sansão desobediente, hein, criança? Dessa vez, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. É, criança, mas essa história vai ficar para a próxima semana, tá bom? Então, que vocês meditem na história e pensem o seguinte: nós devemos sempre obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, mesmo que as coisas do mundo possam ser atrativas, podem ser boas, agradáveis aos nossos olhos, mas muitas vezes nos levam à perdição, porque não é o que agrada a Deus. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.